Que bom que você está neste lugar. Qual é a melhor família da terra? Amém. Diga assim: a minha. Para mim é a minha, para você é a sua. Por isso, tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Deus abençoe os ministros de louvor desta casa. Estão liberados. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo de celebração ao Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto de celebração ao nosso Deus. E nós vamos, nessa noite, mais uma vez, sermos edificados poderosamente pela palavra do Senhor. Ontem aqui na vigília eu falei para os irmãos o seguinte: olha, quando você vem à igreja, quando você vem à casa de Deus, e quando você ouve a palavra de Deus, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, mas você não sai daqui a mesma pessoa, porque Deus trabalha na sua vida, Ele trabalha no seu coração, Ele trabalha no seu interior, e Ele vai transformando você à medida que você abre o seu coração para Ele. Amém? Nós estamos falando sobre família, estamos pregando sobre família, estamos ministrando esse tema maravilhoso, porque nós cremos que a família é a célula central, é a célula maior. Nós cremos que a família é a instituição, né, que Deus criou e que ela, guardada em Cristo, sobreviverá aos mais terríveis ataques e ela vai prevalecer em nome de Jesus. Nós estamos ministrando nas células sobre família. Tem sido amém. Tem sido maravilhoso, né? A gente ser edificado. Nós falamos sobre o ambiente espiritual da família no primeiro domingo. Falamos que às vezes o que faz uma família estar em constante conflito é justamente o ambiente espiritual de governo que há naquela casa. Falamos que para uma família ser abençoada, para você ter a sua família abençoada e você chegar diante de Deus e falar: Senhor, obrigado, porque eu tenho uma família abençoada. É necessário que Deus governe a sua casa. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Então tem gente fazendo de tudo para melhorar a família, fazendo de tudo pelo bem da família, mas não vê avanço, não vê melhoria, porque a pessoa faz de tudo, mas ela não coloca Deus para governar, para ser o Deus da sua casa, o Deus da sua vida, o Deus da sua família. Assim como Josué disse: vós, porém, tomai a decisão de vocês, mas eu digo que eu já tomei a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você toma essa decisão, irmão, quando você toma essa decisão para a sua família, você diz: Deus, Tu és o Deus da minha casa, Tu és Deus da minha família, Tu és Deus do meu casamento, Tu és Deus dos meus filhos. E quando você coloca diante de Deus, e você vai apresentar: Senhor, é o Senhor que cuida da minha casa, porque Tu és o meu Deus. E o ambiente espiritual da tua família é governado por Deus. Esse é o primeiro passo para você ter uma família abençoada, uma casa abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados. O segundo passo para você ter uma família abençoada é você buscar sabedoria na sua família, porque com sabedoria se edifica uma casa, e com entendimento ela se estabelece. Com sabedoria se edifica uma casa, com entendimento ela se estabelece. Nós falamos aqui no domingo passado sobre esse tema e falamos que a sabedoria básica para a família é cada membro entender o seu papel. Isso é o básico do básico do básico. Eu sou marido, qual é o meu papel? Vou cumprir. É esposa, qual é o seu papel? Vai cumprir. É pai, qual é o seu papel de pai? Cumpra. É mãe, qual é o seu papel de mãe? Cumpra. Se você sabe qual é o seu papel, se você entende o seu papel e você cumpre ele,
você está agindo o básico da sabedoria para a sua casa. E você vai ter uma família abençoada. Amém? Glória a Deus. E hoje, querido, nós vamos falar um pouco mais nesse tema. Ministramos na célula também sobre família, cuidando da minha família hoje, para não perdê-la amanhã. Agora eu vou fazer aquele teste aqui, eu quero ver quem estava na célula. Quando a gente vai cuidar da nossa família, hoje, para não perdê-la amanhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Orar, mas orar por quem? Orar por quem? Orar por nós mesmos. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar de alguém? Um doente não cuida de outro doente. Primeiro eu tenho que orar por mim mesmo, para mim estar bem. Depois eu tenho que orar para que eu seja Você estava na célula? Um modelo, diga um modelo. Orar para que eu seja um modelo. Para quê? Para que a minha família olhe para mim, para que a minha casa olhe para mim e diga: que maravilhoso é o Deus que este fulano serve. Depois que você se torna um modelo para a sua família, aí sim você vai orar pela sua família. Aí você vai orar pelos seus. Porque não tem como eu querer gerar uma mudança na minha família, sendo que eu mesmo não mudei. Não tem como eu falar para os meus filhos: meninos, a partir de hoje vocês não vão fazer mais isso, se eu continuo fazendo. Então, primeiro eu sou um modelo da minha casa. Depois eu oro pela minha casa. Depois eu oro pelo milagre na minha família, em nome de Jesus. E o tema de hoje, querido, é: família abençoada é uma família treinada. Repita comigo, por favor, diga: família abençoada é uma família treinada. Mês de maio é o mês que nós estamos ministrando pela misericórdia de Deus. Irmãos, e assim, eu percebi que Deus, quando Ele traz uma direção, Ele traz um mover, Ele vai agindo em vários lugares. Algumas ICBs no Brasil estão ministrando sobre família, e não foi direcionamento dentro do apóstolo, não foi direcionamento da superintendência, estaduais, não. Eu dei uma analisada e várias ICBs no Brasil estão ministrando o mês todo sobre família. Sabe o que isso significa? Deus quer abençoar famílias. Deus quer operar milagres em famílias. Deus quer transformar famílias. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6 em diante. Uma família abençoada é uma família treinada. Quero aqui agradecer a presença de todos os visitantes, né? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Charles. Aqui é a sua casa. Em nome de Jesus. Aleluias. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: irmãos, nós estamos aqui hoje sem o projetor. Ainda bem que a gente não perdeu os nossos costumes tradicionais, né? Aleluias. Glórias. E também os atuais, que está com a Bíblia digital aí, diga amém. Só não pode, irmão, sair da Bíblia digital aí e ir para a rede social, tá? Viu? Mantenha o foco. Diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração.
Você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você a escreverá nos umbrais da sua casa e na sua porta, ou nas suas portas. Obrigado, Jesus. Pai, nos direciona nessa noite com a Tua palavra, para que possamos, meu Deus, ser edificados, para que a nossa família seja fortalecida em nome de Jesus. Querido, eu gostaria de pedir algo para você. Essa palavra de hoje, ela vai exigir de nós um pouco de maturidade, para que a gente entenda que Deus, Ele está ministrando aos nossos corações. Para que a gente não venha achar que essa palavra de hoje é uma palavra pessoal. Rapaz, parece que o pastor hoje tirou a noite para falar de mim. Não, querido. Eu peço um pouco de maturidade da sua parte, porque Deus quer tratar com você. Ele quer abençoar a sua família. Amém? Em nome de Jesus. Onde estão as pessoas maduras aqui para compreender e receber a palavra de Deus? Isso. Então, uma família abençoada é uma família treinada. O que é treinamento? O que é treinar a família? É aperfeiçoar. Diga comigo, aperfeiçoar. Treinamento é preparação. Treinamento é aperfeiçoamento. Treinamento, querido, é desenvolvimento de competências para propósitos determinados. Guarde muito bem isso aqui. Desenvolvimento de competências para propósitos determinados. Desenvolvimento de competência para propósito determinado. Ao longo da mensagem você vai entender. Quando a gente treina filhos para serem maridos, para serem pais responsáveis, quando a gente treina, as mães treinam as filhas para serem mães responsáveis, para serem esposas, sábias, quando a gente treina, querido, é desenvolvimento de competências com propósitos específicos, tá? Isso é treinamento. Então, nós não sabemos de todas as coisas. A gente não nasce sabendo. Eu, por exemplo, não cheguei pronto no casamento. Estou desenvolvendo muita coisa. Mas eu fui treinado em algumas coisas para o casamento. Minha mãe me treinou, meu pai me treinou, meus líderes me treinaram para o casamento. Eu ouvi, eu sentei, eu pedi conselho, eu pedi direcionamento. Eu fui treinado, apesar de não ter chegado, pronto. E eu ainda digo que estou aprendendo. Nós não sabemos tudo. As pessoas que mais erram na vida são aquelas que dizem, eu sei tudo. Não, deixa comigo, pode deixar, eu resolvo. Essas pessoas são as que mais erram na vida. Então, já que eu e você, que nós não sabemos de tudo, o que é que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos aprender. Para isso, a gente precisa de treinamento. Uma família abençoada é uma família treinada. E Deus, sempre antes de enviar alguém, Deus o treinou através de um processo. Todas as pessoas que Deus ia usar no propósito, Deus colocava em um processo para essa pessoa ser treinada. Aquele processo era o preparar de Deus para aquela pessoa estar pronta para aquela missão. Quantas pessoas, depois de terem muitos problemas na família e de terem aprendido, diz, poxa, por que eu não, se eu soubesse disso antes, tudo seria diferente. É ou não é verdade que isso acontece? Se eu soubesse disso antes, outro diz assim, meu pai e minha mãe não me avisou. Avisou sim, você que não deu ouvido. Avisou. Meu pastor não me avisou. Avisou. Vocês, jovens dessa igreja,
todos vocês nunca poderão dizer que casaram errado, porque esse pastor que está aqui nunca avisou. Tenho 4 livros de relacionamento de jovens cristãos instruindo vocês, treinando vocês, para vocês não bater a cabeça, não tomar decisão errada, treinando, ensinando. Sinal vermelho mostra os cuidados que você tem que tomar antes de entrar no relacionamento. Sinal amarelo fala sobre as áreas da vida que você tem que observar antes de casar com uma pessoa. Família, caráter, trabalho, vida espiritual, vida ministerial, né? Tudo isso. União de propósito fala, ensina você, que é, por exemplo, eu quero ser missionário, quero viajar, casar com uma pessoa que não quer nem sair de casa. Entendeu? Propósito diferente. Tem outro que é as 10 razões porque os jovens fracassam na vida sentimental. 10 razões, se você observar, você não vai fracassar. O próximo agora é com quem eu devo me casar. Vai ser lançado em breve. Então, treinamento, instrução, para você ter uma família abençoada. Aleluias! Então, querido, veja bem, se você quer ser bem sucedido em uma área, o que é que você tem que fazer? Treina, treina. Pastor, eu quero ser um bom músico. Treina. Pessoal da dança aí, eu quero dançar bem. Já procurou pelo menos aula gratuita no YouTube de balé? Treina, treina, treina. Eu quero, pastor, educar meus filhos bem. Vai para a palavra. Aprende na palavra. Treina. Participe das programações de família. Compre livros que falam sobre família. Treine, treine. Se você quer ser bem sucedido em alguma área, aperfeiçoe, desenvolva. Aperfeiçoe, desenvolva. Aperfeiçoe e desenvolva. E você será bem sucedido naquela área. Se você quer uma família abençoada, querido, treine a sua família para ser abençoada, nas mais diversas áreas. Então, Abraão, ele foi treinado para saber ser um pai na velhice. José foi treinado por um longo processo para aprender a ser o governador do Egito. Moisés foi treinado 40 anos cuidando de ovelhas na casa do seu sogro, para poder conseguir liderar o povo 40 anos pelo deserto. Querido, Josué foi treinado ao lado de Moisés para assumir a missão depois que Moisés partisse nas batalhas. Davi foi treinado no campo, nas ovelhas, cuidando das ovelhas, matando o leão, matando o urso, para depois ser um rei de Israel, governar bem, ir para as batalhas, ser um excelente lutador. Ele foi treinado antes. Os discípulos foram treinados. Jesus chamou eles 3 anos lado a lado, treinando, ensinando, discipulando, treinando, ensinando, discipulando. Teve um dia que Jesus estava assim, sabe, de cabeça cheia, de tanto treinar os discípulos. Ele disse: seus incrédulos, até quando, né, vocês vão ficar dependendo de mim? Eu terei que estar aqui com vocês, porque não conseguiram resolver o problema. Jesus vai lá e resolve o problema e diz: e Senhor, por que a gente não conseguiu fazer? Ele diz: por causa da fé pequena de vocês. Oh, querido, mas eles foram treinados e deram continuidade àquilo que Jesus implantou na terra, ao reino, à igreja, e avançou. Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, depois ele foi treinado junto aos discípulos para ser o apóstolo dos gentios. Todas as pessoas, antes de Deus enviá-las, elas foram treinadas. E quando eu olho para a família de Jacó, de Isaac, eu vejo que Isaac recebeu uma esposa treinada. Isaac se casou com uma esposa que ela foi treinada para ser esposa. Se você for ler a história de Isaac, você vai ver que servo de Abraão, quando encontra com Rebeca naquele poço,
e ele começa a observar a atitude de Rebeca. Ele começa a observar se aquela realmente seria uma esposa abençoada, preparada para casar com o filho do seu senhor Abraão. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é que quando ele chega e paga o dote para levar ela para casar com seu senhor, com Isaac agora, porque sua mãe havia morrido, Isaac estava triste, a família dela chega para ela e ela diz que vai. E a família diz assim para ela: você está abençoada, pode ir, vá e seja mãe de milhares. A família abençoa porque ela estava pronta. A família abençoa porque estava pronta. Querido, se você está pronto, se você já passou pelo treinamento de Deus, Deus vai te abençoar para você ir. Deus vai te abençoar e vai dar certo. Você vai sair com a bênção e você vai prosperar. Você vai sair com a bênção porque você foi treinado para isso. Filhos, nunca saia sem a bênção, porque você ainda não está pronto. Ainda não está pronto para ter a família abençoada. Então, queridos, se quisermos uma família de sucesso, uma família abençoada, precisamos treiná-la, né, e aperfeiçoá-la. Filhos, a Bíblia diz que os filhos são como flechas. Eles precisam de treinamento intencional. Treinamento intencional. Sabe do que nós temos dificuldade de fazer? Nós temos dificuldade de fazer treinamento intencional. O que é treinamento intencional? É justamente você desenvolver as capacidades da sua família visando um propósito, visando um destino, visando algo. Isso é treinamento intencional. Hoje o Apolo está com 8 anos de idade, mês de agosto faz 9 anos. Tem praticamente quase 2 meses que ele começou a tocar aqui na igreja. Para mim não é surpresa o Apolo tocar na igreja. Não, nenhuma surpresa. Por quê, pastor? Treinamento intencional. Na barriga, eu colocava o violão perto da barriga da pastora. Esse menino vai gostar de música. Eu colocava o celular, a caixinha de som, perto da barriga. E ele agitava. Treinamento intencional. Ele vai ser músico. Ele vai gostar de música. Treinamento intencional. Quando ele começou a crescer, falei assim, já sei o que vou fazer. Para ele gostar de música, eu vou dar brinquedos musicais para ele. Comprei, o primeiro brinquedo musical foi uma flauta. O segundo foi um violãozinho. O terceiro brinquedo musical foi um pandeiro. O outro foi um tambor com 2 baquetas. Treinamento intencional. Nós precisamos. É por isso que é muito importante. Alguns tipos de brinquedo que você dá para os seus filhos é treinamento intencional. Por isso você não pode deixar o seu filho homem brincar com boneca. Entendeu? Amém? E o contrário também. Treinamento intencional. Família treinada é a família abençoada. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, filhos são como flecha. Você precisa aperfeiçoar essas flechas para que elas possam ir bem longe. Você precisa deixar as pontas dessas flechas bem afiadas para que elas possam ser mais firmes. Você precisa, né, ter todo um preparo, treinando a sua família, treinando a sua casa. Então, tudo começa na fase de filho. Um filho treinado será, né, um homem responsável. Uma filha treinada será, querido, uma esposa de valor. Filhos treinados se tornam
pais sábios. Mas treinamento é processo. Aqui que está. Processo demanda tempo. Processo demanda esforço. Processo demanda investimentos. Então, para você treinar através de um processo, vai exigir dedicação de você. Vai exigir esforço de você. Vai exigir tempo. Vai exigir sacrifícios. Nós, com boas intenções, disparamos a corrida de ganhar recursos para a nossa família, trazer dinheiro para dentro de casa, trazer recursos para dentro de casa, não faltar roupa, não faltar alimento. É ou não é assim, pais? Só que nós não podemos esquecer de algo muito importante: investir tempo treinando nossos filhos. Não podemos deixar de dedicar a eles tempo. Tempo ensinando, treinando. O texto que nós lemos diz isso. As palavras que hoje eu ordeno a vocês estarão no coração de vocês. Deus diz para o povo: mas vocês vão pegar essas palavras e vocês vão gastar tempo ensinando os filhos de vocês. Você vai ensinar o teu filho andando, ensinar quando deitar, ensinar as palavras quando levantar, ensinar quando estiver indo pelo caminho. Ensine elas aos seus filhos. Você inculcará, colocará isso na cabeça deles, colocará isso no coração deles, colocará isso na vida deles. Ensino intencional. Então, ensino precisa ser intencional. Eu preciso fazer de propósito, visando aonde eu quero que ele chegue. Talvez você que está aqui nessa noite seja um filho ou uma filha que não teve muita atenção e tempo dos pais. Agora é a hora de você fazer diferente com os seus filhos e treiná-los e instruí-los. Então, querido, para mim treinar minha família, eu preciso aprender a amar. Ter uma visão clara do que eu quero para minha família. Me dedicar, empregando atenção, foco. Sabe? Porque tudo que a gente se dedica revela importância e amor para nós. O treinamento vai exigir esforço, ir além do normal, ir além do comum. O que todo pai faz pelo seu filho? O que toda mãe faz pelo seu filho? Saia do normal, vai além. Vai um pouco além. Se dedique pela sua casa. O quanto de força eu estou disposto a entregar pela minha família? O quanto de sacrifício eu estou disposto a abrir mão para ensinar os meus filhos de forma intencional? Repita comigo: treinamento é intencional. Você treina visando um propósito. Porque para cada área que você quer chegar, tem um treinamento específico. Para cada área que você quer alcançar, tem um treinamento específico. Vou treinar uma pessoa, vou treinar o meu filho, colocando ele para fazer faculdade de medicina. Quando ele terminar a faculdade, eu pergunto para ele: "E aí, meu filho,
Você agora vai exercer a advocacia. É isso? Sim ou não? Não. Se é para treinar medicina, é para ser médico. Se é para treinar para ir para a advocacia, é direito. Isso é treinamento intencional. Então, precisamos ser intencional no treinamento da nossa família. Qual é a visão de Deus para a minha família? Onde eu vou levar a minha família? Onde a minha família vai chegar? Onde eu quero que os meus filhos cheguem? Sabe, na vida espiritual. Onde eu quero que eles cheguem na vida financeira. Onde eu quero que eles cheguem na vida familiar. Eu vou treinar. Porque, querido, nós não podemos deixar as coisas ir acontecendo. Não, pastor, uma hora esse menino aprende. Uma hora essa menina aprende. Deixa as coisas acontecer. É porque ele é pequeno ainda. É porque ela é nova ainda. Mas uma hora ele aprende. Não, querido, não deixe as coisas ir acontecendo naturalmente. Segura na mão dele, segura na mão dela. Ande pelo caminho. Treine e ensine de forma intencional. Pegue na mão do seu filho. Vai fazer algum trabalho em casa, chama ele para fazer junto com você. Vem cá, menino, me ajudar. Não é só te ajudar. Não é só te ajudar. Vem cá, meu filho. Olha, isso é assim. Mas ele não está sabendo, mas para você é. Estou te preparando, rapaz. Para ser um homem. Para trabalhar, estou te preparando. Ele não está sabendo. Por que ele está fazendo aquilo? Ele acha que é para ajudar o pai. Ela acha que é para ajudar a mãe. Mas a mãe diz, não é só para me ajudar não. Eu estou te preparando para a vida. Eu estou te treinando intencionalmente. A minha mãe fez isso comigo. A minha mãe não tinha filha mulher. Só teve filho homem. O primeiro, com 9 meses, faleceu, homem. Veio o segundo. Eu vim o terceiro. E o quarto, ela com 5, 6 meses, abortou. Teve um aborto, foi tomar acho que um chá, alguma coisa natural e acabou abortando. A minha mãe, ela não teve nenhuma filha mulher. Sabe o que ela falava? Para mim e para o meu irmão? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão. Não é porque vocês vão seguir essa... Mas é para vocês... No dia que precisar, vocês sabem. Semana eu fui transferir o aprendizado para o meu filho, de 8 anos. Bora, menino, vai aprender a fritar um ovo. Coloca a frigideira lá. Coloca a gordura. Na hora de quebrar o ovo, pá, o ovo caiu no chão. Exagerou na força. Eu é assim mesmo, está em treinamento, não tem problema não, pega outro lá. Intencionalmente. Ensinar a palavra. Ensinar ele a aprender um versículo. Ele não está sabendo, mas você está dizendo. Você tá fazendo intencionalmente. Estou treinando para ser um sacerdote espiritual da casa. Quando tiver a família dele, ele vai saber ter discernimento espiritual para conduzir a sua família. Intencionalmente. Querido, o objetivo dessa palavra nessa noite é que quando você sair daqui, você vai sair daqui projetando intencionalmente o que vai desenvolver na sua casa, o que vai desenvolver na sua família. É você sair daqui, colocar em prática, colocar no papel, Senhor, a partir de hoje, eu vou desenvolver isso, eu vou preparar meus filhos para a vida, eu vou preparar eles, sabe, para o trabalho, eu vou preparar para a vida espiritual, eu vou treiná-los, eu vou ensinar a palavra para eles em casa. Porque uma família abençoada é uma família treinada. Treinamento é intencional. A gente não deixa as coisas ir acontecendo para ver o que dá, para ver o que fica. A gente faz de maneira intencional, visando um propósito, visando um objetivo, para chegar em um lugar. Deve ser assim. Apolo não sabia. Por que nós estávamos ensinando para ele aprender todos os livros da Bíblia? Ensinamos. Vem cá, meu filho, você vai aprender
todos os livros da Bíblia. Aí quando eu mostrei a lista para ele, pai, é muito. É muito. Eu falei, não, mas nós temos um segredo. Você vai aprender uma canção e essa canção vai te ajudar. Aí ele aprendeu a canção. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E assim vai, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vamos embora. Treinando intencionalmente. Hoje ele aprendeu, sabe? Então tem que ser intencional. Ele estava com dificuldade de desenvolver a leitura. Eu falei para minha esposa, olha, quando eu fui para a escola eu já sabia ler. A minha mãe me treinou em casa. Vamos fazer isso? Começamos pagando aula de reforço. Percebemos que a aula de reforço não estava dando muito efeito. Aí a pastora pesquisou na internet, encontrou um curso de alfabetização em 30 dias. Igual aqueles cursos de promessa, né? Em 30 dias ele não saber, devolve o seu dinheiro. Eu falei, pô, vamos fazer esse teste aí. Irmãos, eu acho que a gente imprimiu mais de 2.000 folhas com esse curso. Todo dia tinha 4, 5, 6 folhas para imprimir. Pandemia, sem aula, a aula era online. E o Apolo tinha uma professora em casa, a mãe dele, treinando ele. Quando terminou a pandemia, que voltou para a aula presencial, o Apolo voltou aprendendo a ler. Aprendeu em casa. A mãe fez isso intencionalmente, porque estava com dificuldade. Mas é um processo que demanda esforço, tempo, sacrifício. Você quer uma família abençoada? Você quer uma família abençoada? Treine. E lembre-se, irmãos, tem um sacrifício que parece que nós não estamos dispostos a pagar. E a gente precisa pagar, senão a gente não chega lá. Você quer que seu filho faça algo, treine ele naquilo. Invista nele. Ande com ele no processo. Obrigado, Deus abençoe. Pastor, mas eu não tenho tempo, pastor. O meu trabalho, o meu tempo é corrido, é tanta coisa. Se você ficar doente, você arruma tempo para se cuidar. Sim ou não? Então arrume tempo para sua família. Arrume tempo para seus filhos. E treine eles, que você terá uma família abençoada. Provérbios 22:6 diz, instrua o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você sabe quais são os caminhos que seus filhos devem andar, treine eles nesses caminhos. Ande com ele em nome de Jesus. Enquanto, irmãos, nós ignorarmos o treinamento intencional, a gente vai ter dificuldade de aperfeiçoar a nossa família. Existem coisas que Deus vai fazer pela nossa família. Aquilo que é impossível, aquilo que não depende de mim, mas aquilo que depende de mim, Deus não vai fazer. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que desenvolver a minha família. Então, o texto que nós lemos deixa claro, Deus quer que a sua palavra seja ensinada para os nossos filhos. Deus quer que a sua palavra seja ensinada na nossa casa. E aqui vai o primeiro desafio de maturidade. Quantas famílias aqui abriram o coração para o propósito que a liderança do Ministério em CB Kids trouxe, que foi uma apostila para ministrar para o seu filho uma lição, uma vez por semana. Quantas famílias abriram o coração?
Eu falei assim para a liderança do ministério: faz o seguinte, coloca a lista lá no grupo, para que todos saibam que só tem 4 famílias pegando a apostila, para ver se as outras se despertam também. Ô pastor, mas a apostila é desse tamanho, é cara. Caro, querido, é os nossos filhos depois estar longe dos caminhos do Senhor. Caro é os nossos filhos depois estar vindo no mundo das drogas. Caro, querido, depois é o diabo estar amassando os nossos filhos por causa que eles estão escravizados no pecado. Isso que é caro. Então você quer uma família abençoada? Se dedique à sua família, como você se dedicou para comprar aquela moto, como você se dedicou para comprar aquele carro, como você se dedicou para fazer aquele curso, como você se dedicou, sabe, para comprar aquela roupa. Se dedique para a sua família. Aleluias! Treinamento é pegar pela mão e conduzir pelo caminho. Nós treinamos de 2 formas. Nós treinamos com palavras de ensinamento e com exemplo, prática. Tudo que você falar para o seu filho é teoria. Tudo que sair da sua boca de ensinamento é teoria. Mas tudo que o seu filho vê você fazendo é prática. É exemplo. Treinamos com palavras e com exemplo. Aleluias. Pastor, mas como que eu vou treinar? Aqui está um segredo. Evelyn, faça favor aqui, Evelyn. Quem aqui tem vontade de aprender a tocar teclado e não sabe? Uma pessoa aqui. Eu gostaria que uma pessoa que tivesse vontade de aprender a tocar viesse aqui na frente. Evelyn, se aproxima daquele teclado ali. Me ajuda, não deixa desligado. Os levitas já sabem. A Evelyn vai treinar a Mariana. A Mariana tem vontade de aprender a tocar teclado. Então a Evelyn vai ensiná-la, vai aperfeiçoá-la, vai treiná-la. Vai lá, Evelyn. Pode ensinar a Mariana. Ensina a Mariana aí, Evelyn. Agora ensina um acorde para ela. Ensina uma das canções que a gente tocou hoje no louvor. Qual é a sua resposta? Não sei. Por que que ela não está treinando a Mariana? Porque ela não sabe. Não sabe. Só treina quem já aprendeu. Só aperfeiçoa outro quem já aprendeu. Palmas para as duas, Deus abençoe em nome de Jesus. Vou procurar outra professora, viu? Porque dependendo da Evelyn não vai sair. Sabe o que significa? Diga assim: eu preciso aprender para ensinar. Você precisa aprender para treinar. Uma das minhas maiores preocupações, quando eu comecei a refletir sobre relacionamento, quando eu fui buscar me preocupar com a paternidade, quando a minha esposa engravidou e a gente recebeu a notícia e ela... Eu falei assim: você está estranha, será que não é gravidez? E ela: eu acho que é, será? Foi fazer o exame, deu positivo. Aí eu pensei: agora eu sou pai. O menino vai nascer. E eu comecei a me preocupar. Peraí, ser pai é uma responsabilidade. Eu vou ter que cuidar de outra vida. Eu vou ter que alimentar outra vida. Eu vou ter que vestir. Eu vou ter que ensinar. Eu vou ter que preparar para a vida. O que eu vou fazer agora?
Aí me veio a lembrança algumas coisas. E eu disse, já sei. Tudo que meus pais me ensinaram, eu vou ensinar para ele. Fui para o computador, abri o Word e comecei. O que meus pais me ensinaram? Zelo e valorização. Lá em casa, todo dia no final da tarde, tinha que ajuntar os brinquedos todos. Lavar os brinquedos. Botar para secar ou secar com pano. E guardar na caixa. A minha sandália tinha uma data de validade que não era dada pelo fabricante. Quem dava a data de validade eram meus pais. Tinha que durar o tempo. Não, o que é que sandália acabou? Pouco dia. Não, você não está zelando. Você não está cuidando. Então eu anotei zelo, valorização. Fui para a palavra. O que meus pais me ensinaram? Comecei a anotar. Respeitar os mais velhos. Estava no lugar, sentado, com outra pessoa, só tinha 2 cadeiras. Chegou uma pessoa mais velha, o que eu fazia? Levantava, oferecia a cadeira. Senta. Fui anotando. Tudo que eles me ensinaram. Todos os princípios, todos os ensinamentos. Eu vou transferir isso para meus filhos. Irmãos, eu digo uma coisa para você. Anotar foi fácil. O difícil é transferir. Anotar é muito fácil. Foi aí que surgiu um livro Transferindo Princípios. Lá está 10 princípios que meus pais me ensinaram. E eu deixei anotado. Hoje eu estou na batalha da transferência, treinando os meus filhos. Que eu aprendi com eles. É um livro que fala sobre os princípios, mas também fala sobre histórias. Os acontecimentos da minha infância, a forma que eles me ensinaram. Os momentos das disciposadas. Né? Não é discipulada, não é discipulada, não é. Todos os princípios estão lá. Sabe por quê, querido? Aí veio aquela preocupação. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E veio aquela pergunta: ei, você recebeu princípios dos seus pais. Você tem princípios para transferir. E aqueles filhos que não receberam princípios dos pais, hoje se tornaram pais. O que eles vão transferir para os seus filhos? Resultado da nossa geração hoje: uma decadência. Cada ano que passa, os princípios vão entrando numa peneira mais fina, e o negócio vai ficando mais light, e os princípios vão sendo peneirado, irmãos. E hoje nós estamos nessa geração que temos hoje. Filhos com 40 anos dentro de casa, dando trabalho para o pai e para a mãe. Filhas que não respeitam as mães. Sabe, que desonra. Princípios que não foram transferidos. Sabe o que aconteceu? Esses filhos, eles não foram treinados a ser homem, a ser marido. Eles não foram ensinados. Eles não foram treinados a ser sacerdote do lar. Essas filhas não foram ensinadas a serem mulheres sábias. Não foram treinadas a ser, mães responsáveis pelos filhos. Elas não foram treinadas, elas não foram ensinadas. E, querido, hoje a família está em uma decadência. Porque não foi treinada, não foi ensinada. Não houve uma transferência de princípios. Isso é muito sério, igreja. Famílias, isso é muito sério. Se você está entendendo o que eu estou falando, comece a se preocupar. Comece a se preocupar hoje em treinar os seus filhos para amanhã. Comece a se preocupar hoje em treinar a sua família para amanhã. Isso é sério. Irmãos, esse dia eu estava conversando com um amigo, pastor. Eu achei muito lindo o testemunho dele. Assumiu a sua família com 18 anos, casou. A decisão de vida dele, a história
chegou para a moça e disse: nós somos novos, eu tenho 15 anos, você tem 15 anos. Mas com 18 a gente casa. Você espera até lá? Disse: espero. Eu vou seguir o ministério. Você quer seguir o ministério? Ela disse: quero. Você quer ser a esposa de um pastor? Porque esse é meu chamado. Ela disse: sim, quero. Pois espere aos 18. Chegou aos 18 anos, casou com ela. Hoje está pastoreando, fazendo a obra de Deus com uma família abençoada. Irmãos, filho com 18 anos hoje, que assume responsabilidade. Moça, se você encontrar um rapaz com 18 anos, que assume responsabilidade, que ajuda os próprios pais em casa, chega: pai, esse mês pode deixar a conta de luz comigo, eu pago. A filha que diz: mãe, esse mês eu vou honrar a senhora, vou levar a senhora no salão Yara Estúdio Ré. É, pastora? Querido, se você, moça, encontrar um rapaz hoje que diz o seguinte para você: olha, eu ainda não tenho idade não, mas espere a idade certa que eu vou me casar com você, eu vou te sustentar, eu vou dar o meu suor para te honrar. Você encontrou uma joia, uma raridade. Pague um preço. Foi alguém que foi treinado, ensinado. É por isso que lá atrás eu ensino para os jovens: quando for tomar essa decisão, não esqueça o fator cultural, o fator familiar, o fator histórico familiar também. Quem está entendendo, diga amém. Se você quer uma família abençoada, treine a sua família. Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 2. Diga assim: aprender para ensinar. Quase saí aqui do ponto, mas voltei. Então a questão é: só treina alguém quem aprendeu. Só treina quem sabe. Então, se eu vou treinar minha família, eu tenho que aprender. Se eu tenho dificuldade, se eu não desconheço algumas áreas, eu preciso aprender. Eu preciso aprender algumas áreas. Você que é pai, entenda uma coisa: aprenda de tecnologia. Entenda de rede social, para você saber em que tipo de mundo seu filho anda. Em que tipo de mundo ele navega. Aleluia, Jesus. Eu tinha esquecido que estava projetando, né, irmãos? Está vendo? 2 Timóteo 2:2. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O que você ouvir de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Isso, ele está direcionando. Timóteo, o que você ouviu de mim, eu estou te treinando, Timóteo, eu estou te ensinando. Mas o ensinamento não pode morrer em você, Timóteo. O que eu te ensinei, o que eu te transmiti, tudo que eu transmiti de ensinamento, de princípio para você, não pode morrer em você. Transmita a outros. Transmita a outros. Homens fiéis, idôneos, para instruir. Ele está dizendo: eu passei para você. Você vai passar para outros, para que outros passem para outros. Você vai treinar os seus filhos, para que eles treinem os seus netos, para que eles treinem os seus bisnetos. E aí vai, gerações e gerações abençoadas, fortalecidas, preparadas em nome de Jesus. Nós temos um grande problema hoje com casamentos em decadência, querido, porque muita gente bate no pé e diz: eu sei, eu entendo. O casamento está uma decadência, está uma luta, está uma, sabe? Mas a pessoa não aceita aprender mais sobre isso. Eu sei, eu resolvo, eu dou conta. O casamento em decadência. O casamento em decadência.
E a pessoa bate no peito e diz: eu sei, mas não procura conselho, não procura direcionamento. Aprender para ensinar. Aprender para ensinar. Ô irmãos, entenda uma coisa, nós estamos finalizando nessa noite, mas as coisas não vão acontecer de forma aleatória. Você tem que ser intencional. Pastor, eu quero que meu filho aprenda algo, mas eu não sei. Aprenda você primeiro para você transmitir para ele. Eu vou para a parte final aqui, eu preciso pular algumas coisas. Ensine sobre finanças, ensine sobre vida espiritual, ensine sobre vida sexual, ensine sobre vida familiar. Ensine. Eu quero finalizar concluindo, dizendo algo para você. No processo de ensinar, primeiro é preciso aprender. Mas para aprender, tem que ser mentoreado. Os primeiros mentores que nós tivemos na nossa vida foram os nossos pais. Nossos pais foram os primeiros mentores. Recorde tudo que você aprendeu com seus pais e coloque em prática na sua família. Vá para a palavra. Tudo que a palavra te ensina para a sua família, coloque em prática na sua família. É muito importante também nós termos mentores. Na minha vida, eu tenho mentores espirituais que me auxiliam, que já trilharam, que têm experiência naquele caminho. Na minha vida, eu tenho mentores. Na área de relacionamento, eu comecei a ter mentores quando eu era adolescente na igreja. Mas os meus primeiros mentores foram os meus pais. Depois eu lembro de 2 casais que foram exemplos de vida familiar e que até geraram em mim uma certa inspiração. Minhas lideranças também. Eu tive mentores para a vida espiritual. Eu tive mentores para me aprender música. Eu tive que, chegar perto de uma pessoa, ouvir, aprender a ouvi-la, receber a instrução dela, receber direcionamentos dela, para mim aprender música. Eu tive que ser mentoreado por alguém. Mentoreado. Eu tive que passar tempo ouvindo essa pessoa, me aproximando dela. Às vezes, ia para a rua tomar um refrigerante com ela, por quê? Para ouvir falar sobre música, para me aprender sobre música. Quando eu cheguei em Paraupebas, outra pessoa muito conhecida na música, eu falei assim: eu tenho que aprender alguma coisa com esse camarada, ele é um abençoado. Na época era um evangelista. Ele não tocava teclado, mas sabia muito de música. E eu comecei a me aproximar do evangelista. Tudo que o evangelista falava para mim na igreja, eu fazia e eu não ficava zangado. Teve um irmão, ministro de louvor da igreja, irmão Fred, lembro dele até hoje. Todas as vezes que ele ia tocar, ele falava assim para mim: irmão, nós vamos ministrar os louvores e eu preciso que você faça uma coisa. Coloca aquela cama, zona assim, uau, que parece que o teu espírito está saindo da terra. Isso. Faz isso, irmão. Aí ele pegava o violão dele. Ao que estar assentado no trono,
Aí um dia ele falou assim para mim: ô irmão, você não fica chateado não? Que eu só mando você fazer isso. Eu falei: não, irmão, eu estou aprendendo com você, porque eu vou ficar chateado. Estou aprendendo. Porque se um dia eu for ensinar, porque um dia eu sentei para aprender, um dia eu disse, vou me submeter à mentoria de alguém, ao ensinamento de alguém, vou aprender com essa pessoa. E eu fui treinado. Hoje, irmãos, nós não queremos nos submeter a ninguém. Não queremos ter referência de ninguém. Eu já sei tudo já. Não preciso que me ensine sobre casamento. Não preciso que me ensine sobre família. Não preciso que me ensine sobre sexualidade. Eu já sei de tudo. Mas a família está afundando. Eu que sei, pastor, como é que educar meus filhos? Se você quer uma família treinada, primeiro entra no processo de aprender. Seja mentoreado. Antes que alguém tenha trilhado com vitória esse caminho. E você vai poder transmitir para a sua família também. Em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou ficar aqui até o instrumentista chegar. E esse som aqui, ele não pode mais parar. Aleluias. Qual é a melhor família da terra? Diga: eu vou treinar os meus. Eu vou treinar a minha casa. Eu vou treinar a minha família. Eles vão preparados para a vida. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia, Senhor. Oh, querido, comece a apresentar diante do Senhor sua família. Vamos fazer o contrário. Primeiro você vai apresentar você. Ore por você. Depois você vai apresentar sua família. Peça ao Senhor: meu Deus, me ensina a ser um filho sábio, que se deixa ser treinado pelos meus pais. Fala: Senhor, eu quero ser um marido, meu Deus, que ensina propositalmente os meus filhos. Aleluia, Jesus, fale com Deus. Ore, querido, para que você seja direcionado pelo Espírito Santo para conduzir a sua vida, a sua casa, a sua família com sabedoria. Aleluia, Jesus. Meu Deus, nós oramos nessa noite, Pai, por cada vida que aqui está, por cada, meu Deus, marido, por cada esposa. Oramos, Pai, para que as resoluções de casamento, os problemas, os conflitos, meu Deus, sejam resolvidos com sabedoria, com discernimento. E aquilo que é espiritual, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Aquilo que é espiritual, Pai, nós declaramos, Pai, o rompimento, a quebra em nome de Jesus. A restauração, a restituição. Aquilo, meu Deus, que é falta de discernimento, que o Senhor traga esse discernimento hoje nesta vida. Pai, gera no coração, meu Deus, dos pais, oh Senhor, a intenção proposital em treinar a sua família, treinar os filhos, conforme a tua palavra diz. Oh, ensinar a tua palavra para a nossa geração, transmitir os princípios, Senhor, com a mesma intensidade que recebemos, em nome de Jesus. Abençoa famílias que estão aqui, Pai. Família daqueles que a família não está aqui, mas essa pessoa está aqui, orando pela sua casa. Ore também pelos seus, querido. Se você orou por você, se você pediu: Senhor, eu quero ser um modelo para minha família, agora ore para que a sua família, meu Deus, viva o milagre de Deus, para que um tempo de paz venha sobre a tua casa. Ore para que um tempo de prosperidade venha sobre a tua casa. Ore para que um tempo de novidade venha sobre o seu casamento, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, lares, em nome de Jesus.